bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo, Carlos Matheus Bruxel. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2022. Esse é um vídeo sobre o trabalho, sobre o que eu penso que seja o trabalho, e aí a gente vai entrar num contexto bem grande, bem abrangente. Primeiramente, desde que quando a gente é criança, né, a gente sempre sonha em ser alguma coisa. A gente sonha em fazer determinada coisa e a gente quer ser grande, né? A gente quer ser grande para fazer aquilo. E aí a gente vai crescendo e na maioria das pessoas, né, a maioria das pessoas estuda até perto dos 18 anos e depois que completa o ensino médio passa a ir atrás então do seu objetivo de vida principal. E aí nessa caminhada, às vezes, a maioria das pessoas se decepciona porque tu criou às vezes uma expectativa dentro de ti e essa expectativa gerou uma esperança. E essa esperança, por não ser exatamente aquilo, gera então uma frustração quando não é exatamente ou realmente aquilo que tu está vivendo. Isso é algo super normal e acontece, né? A gente precisa saber como lidar com isso e pensar algumas coisas sobre isso, entender tudo isso. Então, eu penso que cada pessoa nasce com uma identidade, né? Um perfil, um corpo, uma estrutura, um rosto, e vai fazendo coisas ao longo da vida, né? Ao longo da infância e da adolescência. E tu também tá em um meio social, né? Tu tá com um redor de pessoas, tem coisas ao teu redor. E aí tudo isso influencia para tu ser colocado exatamente no lugar que tu merece. E às vezes a gente não entende o lugar que a gente tá, não aceita o lugar que a gente tá, mas o exato lugar que a gente tá é uma constante colheita e um plantio, né? A gente está plantando e colhendo tudo e ao tempo todo, né? Então às vezes a gente não aceita as coisas, mas a gente não sabe exatamente o que a gente está colhendo, mas a gente sabe que a gente está no lugar que a gente precisa estar. E aí com tudo isso eu penso que o trabalho é um lugar que a gente está, onde a gente deve estar, e a gente deve se contentar onde a gente está, porque se a gente não se contentar, se a gente não aceitar onde a gente está, a gente vai passar a reclamar. E a partir do momento que tu reclama, tu tá clamando duas vezes ao universo algo negativo, né? E aí a palavra trabalho, se eu não me engano, vem do grego, do latim, não sei exatamente, tripalho, né? Que é um instrumento de tortura. Então quando a gente fala em trabalho, atualmente na nossa língua, é como se fosse, né, um instrumento de tortura, e na verdade não é exatamente assim, né? Porque o trabalho é algo que tu faz. Tu precisa levantar cedo, tu precisa ir até teu trabalho, tu precisa trabalhar e, né, seja ele qual trabalho que for, e aí com tudo isso, após um determinado tempo, tu recebe algo por aquilo que tu fez, por aquele serviço que tu prestou. E a gente pode ver que num contexto de vida em que tu precisa honrar as tuas contas, tu precisa ganhar, né? Tu precisa ganhar dinheiro para pagar tuas contas, para sobreviver e para fazer com que outras pessoas sobrevivam, no caso de pessoas que têm famílias, né? Então, o trabalho no meio de tudo isso é o mais importante, é ter um meio de sobrevivência. Então, seja ele qual trabalho for, todo tipo de trabalho justo, né, de trabalho que gera uma troca, é digno. Então, não importa qual trabalho tu tenha, ele é digno e ele precisa ser honrado por ti mesmo. Tu
precisa entender que tu faz alguma coisa de importante e que naquele momento, naquele tempo, e é o único tempo no universo, é o único momento que isso tudo está acontecendo, tem que ser tu que esteja fazendo tudo aquilo, sabe? Então é isso que eu penso sobre o trabalho. E aí, muitas vezes a gente não está no lugar que a gente gostaria de estar, é simplesmente uma provação, porque tu tem que passar por provações na vida para atingir outros patamares e ser colocado no lugar então que tu merece depois. Mas tudo isso é um processo que deve ser passado sem o reclamar, porque como é que tu vai crescer? Como é que tu vai ir em busca dos teus sonhos? Como é que tu vai chegar onde tu realmente quer chegar reclamando? Eu tenho certeza que se tu seguir essa linha, tu vai chegar onde tu quer, pode até chegar, mas o que adianta tu chegar reclamando? Então, pra gente perceber e tentar trazer esse sentimento, essa percepção de que a vida de que a vida ela precisa ser constantemente agradecida e apreciada e aceitada. Aceitar tudo isso é o mais difícil, mas a gente precisa aceitar aquilo que é imposto para nós. Então eu agradeço a quem assistiu. Até o próximo vídeo.